Olá a todos, bem-vindos. Meu nome é Camila Azevedo, eu sou repórter aqui do Jornal Liberal. Hoje a nossa conversa é com Júlio César da Silva. Ele é o gerente do CIEE, Centro de Integração Emprego e Escola da região Norte e Centro-Oeste. Bem-vindo, Júlio. Muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. Imagina, a satisfação e o prazer é todo meu. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o mercado de trabalho envolvendo a inclusão de jovens. Eu queria começar entendendo como é que está esse cenário atual para a entrada dos jovens. O desafio ele é grande. Nós vivemos nos últimos anos, principalmente depois do período, né, pós início de pandemia, o ano de 2020 a gente sofreu uma queda muito acentuada na oferta de vagas de estágio, de aprendizagem, né, que é o core hoje, o nosso carro-chefe dentro do CIE. E só que nós percebemos que agora, 2023, por exemplo, no caso de 2022, para o ano presente, nós tivemos um aumento significativo, da ordem de mais de 20% de oferta de vagas em relação ao ano passado. Então, as empresas têm se mostrado mais suscetíveis e mais atraídas, né, pela possibilidade de oferta de vagas, o que tem gerado mais oportunidade para os jovens. Isso a gente pode falar de uma maneira geral em todo o Brasil ou focado nas regiões mesmo, no caso Norte e Centro-Oeste? Apesar do indicador ele ser em nível nacional, a gente pode afirmar sim que o mercado no Pará também faz ele segue o mesmo indicador, o mesmo índice. Quais são, assim, dentro dessa perspectiva, né, de retomada, as principais áreas? O que está sendo mais buscado? O que está sendo mais oferecido mesmo de vaga para esses jovens? Não há muita mudança em relação ao que a gente sempre teve à disposição, que são os cursos, né, falando-se de graduação, os cursos de direito, de administração, pedagogia. Nós temos também um apelo forte quando se fala principalmente na aprendizagem do ensino médio, mas obviamente que com a mudança de comportamento do mercado e das ofertas de emprego, como por exemplo na área de tecnologia, programação, né, todo mundo, tudo que engloba e envolve o mundo da tecnologia, a gente percebe um apelo um pouco maior também nesse momento. Mas ainda não dá para afirmar e nós não temos hoje como dizer que a área de tecnologia ela oferece mais vagas do que as outras, porque acaba, né, tendo uma normalização das vagas que a gente sempre teve, né, que é essas que eu mencionei. Relacionadas à área da saúde, engenharias, enfim, essas são as que a gente tem comumente uma maior oferta de possibilidades. Dentro disso, das áreas, das vagas, das procuras, eu queria que tu explicasse um pouquinho pra gente como é que funciona a atuação do CIE, né? Essa ajuda, fazendo essa ligação do emprego com a escola. É importante relacionar, importante mencionar que o CIE é um elo de ligação entre três importantes partes, né, que fazem aí o papel principal na oferta, na possibilidade de melhores horizontes para os jovens, que é justamente a parte principal, que é o jovem. A gente também tem a instituição de ensino e também tem a empresa, que por vezes ela está à procura de mão de obra que possa ser qualificada, ela está à procura de pessoas que podem contribuir diretamente com o avanço, né, e a evolução daquela organização. Então o CIE tem esse importante papel de fazer essa ponte, essa integração entre essas partes. Então as empresas que têm a intenção de contratar um estagiário, um aprendiz, o CIE é uma excelente alternativa para que haja um assessoramento correto, né, considerando-se, respeitando-se a legislação vigente, além do que o acompanhamento, a qualidade, as possibilidades que a gente tem também de melhora ou de evolução do próprio jovem, do próprio candidato a estágio e aprendiz, como por exemplo cursos, né, que a gente tem no nosso portal de maneira gratuita, que podem ajudar no desenvolvimento daquele jovem. Voltando um pouquinho para o que a gente estava conversando a respeito de tecnologia, já destes um parâmetro, né, mais ou menos de como é que está acontecendo, mas tem existido algumas áreas que assim, têm
tido o crescimento de algumas áreas de tecnologia, esse surgimento de novas perspectivas envolvendo tecnologia, esse mercado de trabalho da TI mesmo. Isso tem gerado uma mudança de cenário assim, para os jovens? Tem tido novas tendências? Eu sei que tu já falaste, mas só para a gente focar um pouquinho. Não ouso dizer que o fato do desenvolvimento da tecnologia estar atrelado a uma questão comportamental dos jovens. Não há relação de uma coisa com a outra. Mas eu acho que podemos ter uma coincidência dos dois cenários, dos dois efeitos. Sim, o fato do desenvolvimento da tecnologia que temos hoje, posso mencionar, por exemplo, o surgimento do ChatGPT, por exemplo, faz com que as coisas sejam mais imediatas, sejam mais rápidas. E esse é um sentimento que a gente também percebe no jovem da atualidade. O comportamento dele é de um anseio, de um desejo de que as coisas se resolvam de maneira mais rápida. Então, é até uma fala que temos de sensibilizar talvez as empresas, os RHs, de uma adaptação a esse novo cenário. De um jovem que busca realmente tem uma percepção de mundo com mais imediatismo, né? E aí é o desafio de adequar-se a este novo perfil, entendendo que o que o motiva podem ser outros fatores do que relacionados ao jovem de décadas anteriores. Entendi. Então seria mais uma mudança mesmo pessoal do jovem. Comportamental. Entendi. Eu tenho visto muito, assim, por exemplo, nessas redes sociais, LinkedIn, algumas disponibilidades de vagas que eles dividem, né, em júnior. Tem uma diferença de níveis. Júnior, sênior, pleno, júnior, pleno, sênior. Tem uma diferença. E aí, algumas dessas vagas que são voltadas para estágios, elas têm algumas exigências, assim, que a nível de estágio, elas são exigências muito grandes e você exige 2, 3 línguas fluentes para o jovem. Eu queria entender como é que essa questão da capacitação e a questão de uma certa corrida e uma concorrência mesmo, né, ela pode ser buscada através desse jovem. Como é que ele pode se capacitar para ele estar mais bem posicionado dentro do mercado de trabalho? Sim. Com o acesso à informação, a tendência é de que a gente ache que tudo fica mais fácil, né? Então, adquirir, consumir informação está na palma da mão, né? Basta a gente acessar, ligar a tela do nosso smartphone, por exemplo. Com relação às exigências da empresa, há que se fazer também uma análise em relação a esse nível. Obviamente que toda e qualquer empresa ela tem liberdade absoluta e total para poder definir o perfil do seu candidato, do seu estagiário, por exemplo. Não há que se tirar essa razão e essa possibilidade dela. Mas, obviamente, que a gente está falando de alguém que está ingressando no mundo do trabalho, alguém que está iniciando sua carreira profissional. Ela tomou, naquele momento, a decisão por uma profissão. E o momento do estágio pode ser um afirmador para essa continuidade de carreira ou não. Ou ela pode voltar atrás e chegar à conclusão de falar assim, não, esse não era o mundo que eu queria, que eu almejava, que eu imaginei ser. Então, nós temos um papel no CIE também muito importante de conscientização às empresas para que haja um nivelamento de expectativas dentro das possibilidades. Obviamente que a gente não tem controle de tudo, mas aí né, se pudesse fazer um apelo às empresas, é de realmente entender o contexto. Se existe público para isso em determinados centros, a gente vai perceber a oferta maior de jovens, de estudantes, que estejam mais capacitados, né? E obviamente também tem que haver uma contraprestação disso tudo. O que a empresa está ofertando em contrapartida, né? Uma bolsa interessante, com valores acima da média de mercado, etc. Isso faz sentido? Ok. Se não, também, aí acho que cabe a fala ao estudante, ao candidato, de entender o que eu estou ofertando, né? Como um candidato a uma possível vaga de estágio de aprendizagem, e o que a empresa está exigindo. Nivelamento para isso? Ok. E também não entendo, Camila, que o estudante tenha que se cobrar em um nível elevado para estar dentro desse cenário. Porque, como eu falei,
não são nenhuma nem duas histórias em que a gente percebe a desistência do aluno, por exemplo, um determinado curso, quando ele está realizando estágio. Porque é o momento que ele percebe, poxa, eu optei em fazer um curso de Direito, por exemplo, e na prática o que eu imaginava que seria o meu dia a dia, minha rotina, é muito diferente e eu não me adaptei, não achei interessante. E zero problema, não tem nenhum problema. Esse é um ótimo momento para que isso aconteça. Então, realmente, exigir-se em demasia pode não ser um caminho muito acertado a se tomar, porque aí você acaba podendo se frustrar e aí nessa frustração você não entrega um bom nível de profissionalismo, né, para a sociedade, para o meio que você está inserido. Entendi. Tem alguma coisa que tu gostarias de acrescentar em relação a esse assunto? Alguma dica para os estudantes e para as empresas também? Acho que uma grande percepção que a gente tem não é de hoje. Quem está inserido no mundo de recursos humanos pode afirmar com muita categoria ao longo dos últimos anos, aí décadas talvez, é a questão comportamental. Muito se fala, né, da contratação por currículo e por conhecimento técnico e da demissão por relacionamento, por comportamental. Então, acho que os jovens, os candidatos a vagas de estágio, aprendiz, de trainee, enfim, seja lá o que for, além do conhecimento técnico, é importante o desenvolvimento das chamadas soft skills, que vão justamente colaborar no seu relacionamento, no seu networking, no respeito e empatia ao próximo. Enfim, tudo isso deve sim colaborar muito para uma solidificação. Hoje, se a gente realmente analisa um departamento de RH, entendendo quais são os motivos dos desligamentos, um índice muito grande será por questões comportamentais e não por falta de conhecimento técnico. Entendi. A gente falou um pouquinho sobre o que os jovens eles estão procurando e buscando. Qual é também o perfil que as empresas buscam nesses jovens, né, nesses estagiários? A polivalência já é um termo que se utiliza, né, há bastante tempo. Então, uma pessoa, um jovem, seja ele em nível de estágio, seja profissional, ser multitarefas ou ter um nível de conhecimento específico em uma determinada área, se especializar, continuar estudando, continuar procurando conhecimento e ser útil, né, de maneira geral para o meio em que ele está inserido, acho que é uma das facetas aí procuradas pelos RHs. Cada vez menos. Óbvio que a gente tem, né, um país de dimensões continentais, mas a gente percebe cada vez menos, poderia arriscar dizer que não na escala que a gente gostaria que estivesse, mas os processos de seleção estão cada vez menos enviesados, né? Realmente a procura por alguém que venha para colaborar, para dar sustentabilidade para a empresa, colaborar com desenvolvimento, com atingimento de metas e objetivos, sem estar atrelado a questões de pré-conceitos, né? Enfim, não há importância do ser humano em si, e sim do profissional. Maravilha, Júlio. Muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. Obrigada por esclarecer esses assuntos. E fique à vontade para voltar mais vezes. Eu que agradeço. Um convite que foi aceito de bom grado. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Perfeito. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui. Saiba mais em Oliberal e não deixe de acessar oliberal.com.